Você pode viver num mundo de ilusão, ou pode encarar a realidade. Todas as pessoas estão escondendo algo de você. Essa não é uma teoria da conspiração, é um fato. Um fato que foi ensinado, praticado e explorado ao máximo pela CIA, a agência de inteligência mais poderosa do planeta. Hoje você vai entrar na mente de um agente. Vai entender como funcionam as estratégias psicológicas usadas para fazer qualquer pessoa falar tudo. Um garoto de 10 anos observava em silêncio seu padrasto. Ele repetia, como um mantra frio, a vida não é justa. O garoto ouvia isso em casa, mas na escola, a lição era outra. Dividir o achocolatado, esperar na fila, ceder o lugar ao colega. Tudo parecia contraditório. A escola dizia, seja justo. O mundo real dizia, quem acredita em justiça, perde. Demorou anos, até que aquele mesmo garoto, agora um homem, foi recrutado pela CIA. E ali, finalmente, tudo fez sentido. A justiça, segundo a inteligência americana, não é um valor moral. É uma ferramenta. Ela existe para gerar previsibilidade no comportamento humano. Se você acredita que o mundo é justo, você se torna previsível. E previsibilidade é controle. Enquanto você segue regras, outros competem por poder, influência, vantagem. Chamamos de justo para evitar que muitos disputem a mesma coisa. Na CIA, os agentes são treinados para fazer exatamente isso, infiltrar-se em sistemas previsíveis e descobrir o que está sendo escondido. Não são apenas segredos militares ou planos nucleares. São segredos humanos, os que moram nas relações, os que escondemos no trabalho, os que abafamos na família, os que não dividimos nem com o travesseiro. Para a CIA, tudo é informação, e toda informação tem valor. É assim que surge o conceito de economia dos segredos. Imagine o seguinte: segredos são como moeda rara. A oferta é limitada, mas a demanda é infinita. Todo mundo quer saber o que você não contou, e ao mesmo tempo, todo mundo quer esconder o que sabe. Comece a observar. Por que uma pessoa se recusa a contar sobre sua família? Por que alguém desvia o olhar quando você pergunta sobre o passado? Por que tão poucos conseguem dizer o que realmente sentem? Esses são sinais da economia de segredos em ação. É como um jogo silencioso de poder. Você troca segredos com quem pode te oferecer algo de igual ou maior valor. Na CIA, os segredos são classificados em 3 níveis: confidencial, pode causar dano moderado; secreto, pode causar dano significativo; ultra secreto, pode abalar as estruturas da nação. Na sua vida, talvez seja o segredo sobre uma traição, ou a paixão que você nunca revelou, ou aquele plano de fuga do seu emprego atual. Quanto mais impacto um segredo pode causar, mais alto é o seu valor na economia invisível que rege o comportamento humano. Imagine que você está numa sala com outras 10 pessoas. Todas estão sorrindo, conversando, bebendo algo, mas você sente que há algo errado. Não é o ambiente, nem as pessoas. É uma intuição, a sensação de que todo mundo ali está escondendo alguma coisa. E a verdade é, estão mesmo. Essa é a natureza humana. Esconder, proteger, controlar a narrativa. Desde crianças aprendemos a mentir ou omitir para evitar punições, julgamentos, ou simplesmente para manter nossa imagem preservada. Mas o que quase ninguém te conta é que todo segredo tem um custo, e muitas vezes, um preço mais alto do que a verdade revelada. Hoje, vamos explorar um território sombrio e fascinante: os segredos. O que são, por que os guardamos, como eles afetam nossa saúde mental e o que a CIA, sim, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos de América, descobriu sobre os segredos, que pode mudar a forma como você vê o mundo. Um segredo não é só algo que você esconde dos outros. Às vezes, é algo que você esconde de si mesmo, e isso é o mais perigoso. A ciência psicológica define segredo como qualquer informação que uma pessoa intencionalmente mantém fora do conhecimento de outra pessoa ou grupo. Mas vai além da informação. Um segredo é uma emoção encapsulada. Ele carrega culpa, medo, vergonha, orgulho, desejo. É como carregar uma bomba relógio emocional no bolso. Dr. Michael Slimpian, pesquisador da Universidade de Columbia, analisou mais de 50 mil segredos em estudos conduzidos por mais de uma década. E ele descobriu algo chocante: quanto mais você pensa num segredo, mais ele te consome. Mesmo que ninguém descubra,
Segredos não são gratuitos. Eles cobram juros. Quando você guarda algo muito tempo dentro de si, começa a pagar com ansiedade, insônia, distração e até dores físicas. O corpo não distingue entre um segredo perigoso e um trauma não resolvido. O cortisol, hormônio do estresse, entra em cena, e você começa a operar em modo de sobrevivência. Pior ainda, quanto mais íntimo é o segredo, mais ele afeta sua autoestima, porque você começa a acreditar que não merece ser amado ou aceito se aquele segredo for revelado. E o que isso causa? Uma desconexão. Você começa a se afastar das pessoas, mesmo sem perceber. Cria máscaras. E vive com medo de que alguém, um dia, veja além delas. Mas se guardar dói tanto, por que a gente não revela? Aqui entra o que a CIA chama de mecanismos de autoproteção cognitiva, ou, em outras palavras, justificativas emocionais inconscientes. As principais razões para manter um segredo: medo do julgamento. Se souberem disso sobre mim, vão me rejeitar. Vergonha, não suporto nem pensar nisso. Imagine contar para alguém. Controle de poder. Se eu contar, perco a vantagem. Preservação da imagem. Quero que me vejam como alguém forte, perfeito. Medo de consequências. Isso pode destruir meu casamento, meu trabalho, minha vida. E aqui entra a virada. Quando você pensa em extrair segredos, provavelmente imagina filmes com tortura, luz forte nos olhos e gritos. Mas a CIA descobriu algo muito mais eficiente: a arte da escuta e da pergunta certa. Um ex-agente chamado Philip Houston desenvolveu um método baseado na psicologia comportamental e em padrões de linguagem. A técnica: fazer a pessoa relaxar, confiar e se sentir compreendida. A verdade só emerge quando o ego desarma. Aqui está o segredo: ninguém revela nada enquanto sente que será punido, mas todos têm um desejo profundo de serem compreendidos. Os agentes Denshi usam perguntas abertas, conversas casuais e até empatia para gerar um ambiente seguro. E é aí que a verdade sai, não com gritos, mas com um suspiro. A anatomia de um segredo: os 3 tipos que você precisa reconhecer em si mesmo. Segundo o Dr. Slepian, os segredos se dividem em 3 categorias. Primeiro, segredos de ações passadas, algo que você fez ou não fez e sente culpa ou vergonha. Segundo, segredos de pensamentos ou desejos, fantasias, desejos proibidos, ideias que você não ousa confessar. Terceiro, segredos de identidade, verdades profundas sobre quem você é, que você teme que sejam inaceitáveis. Reconhecer em qual dessas áreas está o seu maior segredo é o primeiro passo para a cura. E aqui vai a pergunta que ninguém faz, mas que você precisa enfrentar: o que você não quer que ninguém descubra. E por quê? Você já sentiu que estava a ser manipulado emocionalmente, mas não conseguia provar? Como se algo estivesse errado, mas tudo parecesse normal na superfície? Isso não é loucura, isso é tática. E a verdade é que muitas pessoas usam o emocional como ferramenta de controle, especialmente em relacionamentos, onde um lado é mais dependente que o outro. Imagine o seguinte: você diz que está cansado. Ela responde com silêncio. Você pergunta se está tudo bem. Ela diz que sim. Mas o clima muda. O ar pesa. O que aconteceu ali foi uma micromanipulação emocional. E por que isso acontece? Porque muitas vezes, o controle silencioso é mais eficaz que o grito. Ela não diz que você está errado, mas diz que ficou desapontada. Ela não exige, mas esperava mais de você. Isso ativa a sua necessidade de validação. E sem perceber, você está tentando consertar algo que nem sabe se quebrou. Esse tipo de manipulação funciona por um motivo simples: mexe com a sua identidade. Você quer ser bom, quer ser compreendido, quer ser aceito. Então começa a mudar por medo de perder. Mas aqui está o segredo: quando você se adapta demais, perde o seu eixo. E quem perde o próprio eixo, vira satélite do outro, orbitando os desejos e emoções de alguém que nem sempre está a jogar limpo. Silêncio punitivo. Ela se cala por dias como forma de punição passiva. Isso não é maturidade, é chantagem emocional. Inversão de culpa. Você expõe um problema, mas acaba pedindo desculpa. Sinal clássico de gaslighting. Afeto condicionado. Ela só demonstra carinho quando você faz o que ela quer. Isso não é amor, é reforço operante, a mesma técnica usada para treinar cães. Comparações sutis. O ex fazia isso por mim. Ou aquele casal é mais conectado.
Frases que plantam insegurança em você, para que se esforce mais. Como se proteger sem virar um manipulador também. Não é sobre revidar, mas sobre sair do jogo emocional sem perder a lucidez. Estabeleça limites claros. Não aceite chantagem emocional como parte do amor. Quem ama, conversa. Quem manipula, ameaça ou silencia. Reforce sua identidade. Lembre-se de quem você era antes do relacionamento. Amigos, hobbies, visão de futuro. Isso te ancora. Não caia na armadilha do Salvador. Você não está aqui para curar as feridas dela. Se ela usa a dor como desculpa para machucar, ela precisa de terapia, não de romance. Use o poder da pausa. Quando sentir que está a ser puxado para o drama, respire, silencie, observe. Isso quebra o ciclo da reatividade e te dá controle de volta. Caso real: o homem que virou o jogo com uma única frase. Ricardo vivia num relacionamento onde era sempre o culpado. Quando tentava falar sobre suas dores, ouvia: mas eu sofri muito mais na vida, você não tem noção. Ele se calava por pena, e com o tempo, se anulou. Um dia, exausto, ele respondeu calmamente: eu não sou o responsável por tudo que você passou. E não vou aceitar ser punido por dores que não causei. Ou crescemos juntos, ou seguimos separados. Mas eu não vou mais me apagar para te iluminar. Ela chorou, tentou inverter. Mas pela primeira vez, ele não cedeu. Não foi fácil, mas ele recuperou algo que ninguém pode roubar: sua dignidade emocional. Você também pode virar o jogo, mas precisa entender que o amor verdadeiro começa quando você aprende a se escolher. Naquela noite, quando a mentira desfeita escorria entre os dedos como areia molhada, ninguém teve coragem de dizer mais nada. O silêncio caiu como sentença. O rapaz que sempre soube da verdade não sorriu, não chorou, apenas encarou cada um com olhos de quem sempre esperou por aquilo mais desejava, no fundo, que nunca tivesse acontecido. Ele tinha razão o tempo todo, mas saber a verdade não o salvou. Pelo contrário, o isolou. Ver tudo antes de todo mundo não o fez melhor, só o fez solitário. A garota que acreditou na farsa, ela desmoronou de joelhos, como se todo o peso do mundo tivesse sido amarrado nos tornozelos. Tudo em que acreditava era um castelo de cartas, e não bastou um vendaval. Apenas um suspiro de verdade, para tudo ruir. Ela chorava, mas não era só por ter sido enganada. Era por ter mentido para si mesma por tanto tempo, por ter se agarrado a uma ilusão, mesmo com todos os sinais gritando o contrário. E o mentiroso? Aquele que criou a teia, que manipulou os corações, que jogou com sentimentos como se fossem peões num tabuleiro? Ele não fugiu, ele ficou, mas o olhar dele já não carregava o mesmo brilho cínico. Era o olhar de quem sabe que venceu no controle, mas perdeu no amor. Porque a verdade, quando vem, não pede desculpas. Ela destrói primeiro, reconstrói depois. Nesse momento, fica uma pergunta que queima no fundo da mente: quantas mentiras você está contando neste exato momento? Só para continuar se sentindo amado? Quantas verdades você esconde, mesmo de si, com medo de que ninguém fique se souber quem você realmente é? A verdade dói, mas a mentira corrói lentamente. No final, todos fomos vítimas e algozes. Todos mentimos, todos sabíamos, mas ninguém queria perder o conforto da ilusão. A garota rica nunca precisou comprar amor, ela só queria se sentir menos sozinha. O homem sem teto nunca foi realmente pobre, ele só perdeu tudo tentando ser verdadeiro num mundo de máscaras. E todos nós, espectadores dessa história, estamos em algum lugar entre os dois. A pergunta é: você está vivendo sua verdade? Ou apenas sustentando uma mentira confortável? Se essa história te fez pensar, não guarda para ti. Comenta aqui embaixo qual foi a maior mentira que te contaram e você acreditou. Se inscreve no canal, porque aqui a gente não só conta histórias, a gente tira máscaras e te ajuda a ser quem você realmente é.